Boa tarde, galera. Esse é mais um podcast transversal. E aqui comigo hoje a Ana e a Pamela, trazendo o projeto Morar Carioca, que foi o plano municipal de integração dos assentamentos precários informais no Rio de Janeiro. Vem com a gente! Então, antes da gente falar propriamente do que foi Morar Carioca, a gente vai fazer um pequeno apanhado de algumas coisas que aconteceram e propiciaram o que foi ele. Bom, a gente sabe que os assentamentos informais começaram a se expandir em meados do século XIX, e no início do século XX eles ainda seriam provisórios, e que a erradicação seria alguma coisa natural. Só que isso não aconteceu. Então, lá para 1960, 1970, a gente tinha uma política, um regime muito autoritário e vários planos de remoção. Só que a gente foi vendo, aos poucos, que essas políticas de remoções elas não davam certo. E com o esgotamento dos regimes autoritários, começou a criar, lá para 1980, um entendimento de que existia uma dívida social com essas pessoas. Então, começam a acontecer algumas coisas que são muito interessantes numa melhoria nesse âmbito. Em 1988, a gente tem a Constituição, que já começava a falar da função social da terra. A gente tem, em 1982, um primeiro projeto, chamado Projeto Protótipo, que foram os próximos projetos, que é o Favela Bairrinho. E a gente tem, em 1992, o Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro. Ele já começava a tratar desses assentamentos informais e da inclusão deles na malha global da cidade formal, digamos assim. Em 1994, a gente teve Favela Bairro, que muitos aspectos similares ao que a gente vai ver no Morar Carioca. Sim, eu acho importante até frisar, que são a partir das diretrizes que são presentes no Plano Diretor de 1992, que se cria o programa Favela Bairro, que é esse projeto que tenta fazer a implementação das melhorias urbanísticas, que vão compreender, fazer as obras de infraestrutura urbana, acessibilidade e criação de equipamentos urbanos. E isso tudo visando obter esses planos sociais, promover uma integração e a transformação do que é a favela em bairros. Perfeito. E a gente tem, em 2008, a Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, que a gente já começa a ter um fomento aí, a melhoria desses assentamentos informais. Em 2009, o Rio de Janeiro vence a disputa para sediar as Olimpíadas de 2016. Então, nesse momento, os holofotes viram todos para a cidade do Rio de Janeiro, começa uma corrida para melhorias da cidade do Rio de Janeiro, não só da do Rio de Janeiro, mas principalmente da do Rio de Janeiro. E logo em 2010, muito não por acaso, vem a proposta concurso do Morar Carioca. Esse projeto do Morar Carioca que é um novo estágio da integração das favelas, em que eles colocam como uma cidade oficial, que vai dando continuidade ao processo de urbanização desses assentamentos informais. E são essas grandes intervenções que elas vão estar inseridas no que é o Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, que aí que eles são promovidos pelo governo federal. Eu acho que é importante a gente falar aqui, dentro desse cenário, que diferente do que dos projetos anteriores, se a gente for comparar, essa é a primeira realização dentro dessa ideia urbanística, que ele vai estar sendo realizado em diferentes esferas administrativas. A gente está falando municipal, estadual e do federal. E também falando dessa garantia dos cidadãos por uma favela, de uma implantação de uma segurança da unidade de políticas pacificadoras, que são os PPs. Então, lá em julho de 2010, a Secretaria Municipal de Habitação, junto à Prefeitura do Rio, eles lançam o programa Morar Carioca, que era um projeto super ambicioso, que tinha o objetivo de urbanizar todas as favelas da cidade até o ano de 2020. Aí aqui eu já acho que vale ressaltar que essa conquista dos programas ao longo do tempo foi alcançada, na maioria, por conta da luta da população que resistiu à remoção e lutou pela permanência. E como o Felipe tinha enfatizado, esse programa Carioca surgiu com a intenção de cunho social e ele seguiu algumas ideias dos programas anteriores, que foi o Favela Bairros. O orçamento, em escala, a gente já começa falando sobre essa questão do orçamento altíssimo. A meta, como o Felipe acabou de falar também, bem ambiciosa, digamos assim, já está em 2020, a gente sabe que não foi atingido. Mas para que isso tudo acontecesse, teve
uma grande logística e até fomento de banco de dados, né, para mediar toda a articulação que foi necessária. A gente vê que já era previsto que para implementar um projeto tão grandioso, ele deveria enfrentar alguns enfrentamentos assim, significativos na sua continuidade. Né? A gente está falando da permanência desses investimentos, né? E que dependem de um investimento contínuo para a realização, né? Esses que estavam ligados à ideia desses grandes eventos, e também dessa articulação que deveria ser contínua. A gente está falando de uma articulação eficiente entre a Secretaria de Habitação e as demais secretarias. Né? Então, a gente está falando aqui de uma continuidade de uma pauta de interesse político. E a promessa era atuar em todos os 587 assentamentos precários, beneficiando mais de 240 mil domicílios até 2020, ou seja, até esse ano. E assim, a favela do Rio, ela foi classificada em 2 grupos. A gente tem as favelas isoladas, que continham 494 unidades, e complexo de favela, que totalizava 147. Então, assim, para viabilizar esse ambicioso programa, né, de ação, foi criado entre a Prefeitura e a Secretaria de Habitação. Elas firmaram uma parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, que promoveu um concurso de metodologias de punição das favelas. Né? Aí, no qual a gente tem que se inscrever em 86 escritórios com essas equipes que eram multidisciplinares, né? E que obrigatoriamente elas deveriam ser lideradas por arquitetos e urbanistas. Então a gente tem que ir lá em janeiro de 2011 e saiu o concurso resultado desse concurso, a gente tem que 40 escritórios foram qualificados e aptos para conduzir esses processos de urbanização e regularização fundiária das favelas. Desses 40 escritórios, o escritório responsável pelo projeto que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje é o Viglec Associados. É um escritório muito premiado, altamente reconhecido em interseções na escala urbana, como o diretor principal é o Hector Vigleca, e a gente vai ver que eles têm um discurso, de maneira muito geral, por prezar de um urbanismo com organização legível e conectada. Para esse escritório, eles acreditam que quando a pessoa ela se reconhece morando num local com estrutura urbana adequada, ela se vê como cidadão, investe no local e assim se torna um agente de melhoria do urbano. Eles propõem uma metodologia de intervenção em complexos de favelas, né, que é entendida como essa conjuntura de outras favelas. No nosso caso de estudo, a gente vai trazer o Morro dos Macacos, né, como um caso de estudo. E ele propõe uma metodologia de inserção da favela a partir da criação do que ele coloca nessas escalas distintas, que são espaços livres que são conectados a edifícios verticais, né, criando um sistema de integralização dos espaços livres e habitação. Então, é a partir desse entendimento da aplicação, do que são essas favelas isoladas e áreas planas, e a implementação de favelas isoladas em morros e encostas. A gente vai falar um pouco mais disso a partir de agora. Essa é uma ficha técnica, o projeto aconteceu no Rio de Janeiro, em 2011, mas ele não foi concluído. Ele é pautado nas necessidades urbanas da área. Bom, o projeto começou com uma leitura macroespacial do terreno e como estratégia urbana, essa relação da malha urbana, foram pontuadas algumas táticas que é de acordo com essas figurinhas aí. Bom, a partir de uma demarcação do estudo da área, que é a figura 1, ele nota que falta uma conexão do interior da comunidade à cidade. Aí ele propõe, na figura 2, uma articulação que é aplicado na figura 3, que é a hipótese, né? Que é o resultado de todo esse projeto de melhoria das vias, que ele diz que são pontos de mudança de direção que são propulsores de urbanidade. E que entre essas vias foi proposto espaços de diferentes escalas, onde aconteceria essa mudança de direção, que são esses espaços mais abertos aqui, que é a intenção de ampliar o campo visual da pessoa que está entrando nesse espaço. E ele aproveita também como pontos urbanos, pontos de socialização e também pontos de referência para o bairro. Complexo, e agora ele vai entrar mais adentro do que são essas intervenções nas áreas planas dessas favelas, né? E ele traz essas rupturas, que é como se fosse uma problemática do território, né? Que ele traz uma descontinuidade da malha urbana e ele meio que impede a conexão tanto dentro da própria comunidade quanto da comunidade com o próprio entorno, né? E ele traz a alternativa do que ele coloca como essas conexões,
que são essas conexões que vão interligar tanto as vielas internas, como também o entorno, através do que eles chamam dessa inserção dos espaços livres. Né? Essa é uma vista ampliada dessa hipótese que o Felipe estava comentando. A gente fez até uma marcação nesse entorno em azul, porque se você perceber esses pontos estratégicos, né, de inserção de espaços livres, né, é uma tentativa de trazer de fora para dentro e de fazer com que o pessoal de dentro também vá para fora, né? Na verdade, a ideia de introduzir a favela à cidade formal. E aqui é um diagrama que adensa tudo isso, todas essas atitudes, né, num só lugar. Então, a gente consegue ver os edifícios verticais em consonância com os espaços livres e nesses pontos estratégicos de conexão entre vielas. Já nas favelas em morros e encostas, o maior problema que ele encontra é inacessibilidade. Eu não sei se vocês conseguiram reparar, mas quando a gente estava falando do complexo de maneira geral, ele vem com algumas atitudes como suturar o tecido urbano, e agora ele vem com essas cunhas de infiltração que parecem quase injeções urbanas no sentido de trazer melhorias, remédios para os problemas da cidade. Esse escritório visse a cidade quase como um organismo vivo. Então, ele traz essas cunhas para penetrarem ao longo de toda a topografia urbana, né? Onde, a partir delas, teria também a melhora da acessibilidade, com a inclusão de elevadores, para atingir as áreas mais elevadas. Essas cunhas, né, que são esses adensamentos de edifícios verticais, né, que são implantados junto desses espaços livres que conectam essas vielas, né, e que são destinadas, ele coloca que elas são destinadas primeiramente ao reassentamento da população que foi desalojada pelas essas obras de reurbanização. Essas imagens mostram um pouquinho disso, né? Vocês percebem na imagem do antes e na depois, é como se as casas removidas tivessem sido apagadas do tecido urbano. E aqui também tem uma perspectiva, isso são fotos retiradas da prancha síntese do grupo. A gente pode até analisar como uma estratégia habitacional, né, que o escritório propõe, que desapropriar a parte ali do morro, para alocar essas pessoas no edifício vertical e reconstruir essa área verde. Eu acho que dessa vista superior a gente consegue entender toda, com mais clareza, a ideia desses espaços livres e que ele coloca como esse poder de regenerar com a maior vitalidade essas novas frentes urbanas que são resultantes das remoções e do que ele coloca dessas adequações das vielas, né? A partir dessa recondução das vias internas, unindo todos esses pontos cegos por meio da materialização de todos esses espaços livres. E aqui a gente tem um esquema do corte topográfico do que é esse edifício vertical, né? Que aí é um edifício multifuncional, com esses edifícios públicos que ele coloca como da legitimação ao projeto. Um dos grandes problemas que a gente acabou identificando ao longo do estudo do Morro dos Macacos, assim como os outros programas anteriores a eles, é uma visão muito homogênea da maneira como se conformam esses assentamentos informais. A gente pode ver, a gente pegou essa imagem como exemplo, né? É certo que eles queriam enfatizar no edifício vertical, mas por um conjunto tão heterogêneo, com tantas características particulares, a própria representação gráfica talvez precisasse de... Eu acho que talvez não foi identificado o tamanho da heterogeneidade do local, né, até na própria representação gráfica. Então, eu acho que é um dos grandes erros que a gente sentiu, que não só esse projeto como outros, eles pareciam que eles encontravam a solução ideal e perfeita que atingiria toda a comunidade de uma maneira totalmente única. A gente tem um programa Morar Carioca como a maior promessa não cumprida, né? Que ele começa com um projeto super ambicioso, né? Para ser incorporado junto ao legado das Olimpíadas e que do nada ele começa a se desfazer sem grandes explicações, né? Então, dentro de poucos anos do lançamento do que foi o programa, o esquema começou a ser desfeito e o nome começou a ser reapropriado para servir a outros fins políticos, né? Então, a gente vê que, de fato, houve um esvaziamento do programa por falta de interesse político mesmo, né? É como se a pauta do Morar Carioca saísse da agenda política, né?
Eu acho que é um interesse momentâneo em ajudar enquanto você se beneficia com isso. Você é política vigente, no caso. Eu acho que é uma vontade só impulsionada em troca de um retorno. E, tipo, retorno com o prefeito, governador, o poder. E eu acho também que... É, mais uma vez, a manipulação das pessoas vistas como vulneráveis. Sim, porque de fato a vontade política ela tem, a vontade ela tem, só que os interesses são outros, né? E todas essas justificativas são insuficientes. Depois que você entra na comunidade e você dá a esperança, né, de um projeto de urbanização daquele lugar, né? E a gente vê que isso aconteceu, que essas justificativas são insuficientes. E tem o exemplo da Vila União, que é de Curicica, que é uma comunidade que em 2 anos ela foi enchida de esperança de urbanização pelo Morar Carioca e que começou a sofrer uma série de revoluções para ter a inserção do sistema do Bus Rápido, que é no caso o BRT. Bom, gente, essas foram as nossas considerações. E o que você achou do projeto do Morar Carioca? Essa discussão continua nas nossas redes. Até a próxima, gente. Até a próxima, galera!